Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vou conversar com o nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Aline. É bom estar aqui com você e com os ouvintes que nos acompanham nesse dia. Agradeço por sua presença, Luiz. Para começar, pensando nos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir os episódios anteriores e que estão chegando agora em nosso podcast, eu gostaria, por favor, que você contasse um pouquinho sobre a Wisdom. Beleza. A Wisdom é uma empresa de consultoria com mais de 30 anos de atuação no mercado nacional e internacional, e nós somos convictos de que as pessoas constroem as organizações e que o sucesso dessa relação depende da convergência entre as expectativas da equipe e aquelas dos acionistas. A Wisdom está estruturada através de 3 áreas de especialidade, a saber, eficácia organizacional, desenvolvimento de pessoas e remuneração e percepção. Tá claro? Perfeito. Sim. Hoje, o tema de nossa conversa será racionalizar os processos de trabalho. O segundo passo para ampliar a eficácia e a economicidade da operação. Trata-se de mais um tema que, em função das dificuldades de muitas organizações frente ao contexto político e econômico do nosso país, tem preocupado muitas lideranças de DHO das empresas brasileiras. A partir de sugestões de nossos ouvintes em relação ao tema de hoje, selecionei um conjunto de questões levantadas por lideranças de DHO que têm acompanhado nossos podcasts e, assim sendo, Luiz, vamos lá. Para a gente começar, me conta. Antes de iniciar um processo de racionalização, existe algo que a empresa precisa ter bem definido? Quais seriam esses pontos de partida normalmente? Vamos lá, Aline. Nós entendemos que racionalizar os processos de trabalho seja a etapa seguinte e complementar do processo de racionalização da arquitetura organizacional da empresa, que foi objeto do último podcast. Portanto, o único pré-requisito para essa iniciativa é a alta direção estar convencida de que a arquitetura organizacional que está valendo nesse momento é a requerida para suportar a concretização da visão de futuro aprovada no contexto do planejamento estratégico organizacional, que foi objeto do episódio 1 dessa nossa iniciativa. Um caso prático disso aconteceu em 2020, um grande grupo de serviços financeiros com atuação nacional nos contratou para repensar a arquitetura organizacional. Eles vinham crescendo fortemente por vários anos e não tinham mais certeza se eles são intensivos de gente, e não tinham mais certeza se eles estavam ficando com gorduras que poderiam ser eliminadas e também perdendo a eficiência de seus processos de trabalho, ou tendo muitos processos feitos manualmente, e muitas vezes, isso acabou sendo constatado, tendo recursos de tecnologia, recursos tecnológicos abundantes, mas não estavam utilizando esses recursos no seu pleno potencial. Então, nós fomos inicialmente contratados para repensar a estrutura de gestão, foi o objeto desse primeiro projeto. Esse projeto terminou no final do ano de 2020 e começo de 2021, e no início no último quadrimestre ou trimestre do ano 2021, nós começamos exatamente o objeto do episódio de hoje, a racionalização dos processos de trabalho. Eles tinham uma preocupação muito grande
em absorver a metodologia, e para isso, como a empresa também era muito grande, foram os consultores da Wisdom alocados ao projeto, eles responderam pela gestão de uma equipe de profissionais, não só de RH, mas também oriundos, normalmente, analistas, profissionais de nível superior, de pleno, com senioridade de nível pleno para cima, que foram alocados, treinados, e eles participaram ativamente tanto da etapa inicial de levantamento de informações, quanto do processo, quanto da etapa de análise dos processos, identificação dos pontos de melhoria e a apresentação disso para os gestores que poderiam tomar a decisão, sim, faz sentido ou não faz sentido essa melhoria e vamos em frente. Ficou claro? Sim, ficou. E quando nós falamos em racionalizar os processos de trabalho, qual é exatamente o foco principal dessa iniciativa? Acho que você deu uma pincelada sobre isso no seu comentário anterior, mas para ficar claro. Ótimo, essa pergunta é importante. E esse projeto, esse tipo de projeto, eu vou até fazer uma janelinha aqui. A racionalização da estrutura de gestão tem um componente técnico? Tem, claro, da mesma forma que esse um componente técnico forte. Mas, se você me dissesse o que é mais crítico no projeto no projeto objeto do último episódio, eu te diria o seguinte: entender a necessidade da empresa e ter a criatividade técnica para conceber qual vai ser a espinha dorsal daquela nova estrutura, o que é mais aplicável. E o segundo é um componente político, que é o que eu chamei do costurar, porque mexe nos espaços de poder das lideranças, sobretudo as mais altas na organização. Em contrapartida, o objeto do episódio de hoje, metodologicamente, ele é até mais técnico. Você tem que ter a disciplina de mapear para poder depois ter uma base robusta para poder analisar, e aí agora eu começo a responder a tua pergunta. Então, o foco da racionalização de processo é levantar, repensar e redesenhar os fluxos dos processos de trabalho que são realizados em cada uma das unidades de gestão. Break. O que a gente chama de unidades de gestão? Nós estamos falando, as unidades de gestão são aquelas unidades organizacionais que integram a base da estrutura, que são aquelas em que estão lotados os contribuidores individuais, sejam eles de nível superior, de nível técnico ou abaixo. E o objetivo principal dessa iniciativa é maximizar a racionalidade, a flexibilidade e, sobretudo, a economicidade da arquitetura organizacional da empresa. Em assim sendo, a gente entende que essa é a forma, esse projeto é a forma mais adequada tanto para atender as demandas das áreas clientes internas, quanto de contribuir para a sustentabilidade da empresa em médio e longo prazo. Reforçando um pouco mais a natureza desse projeto, na essência dele, o objetivo maior é otimizar as formas de trabalhar das gerências, que em geral
tem a ela subordinadas coordenadorias ou supervisões, depende do nome que cada empresa dá, de forma a que elas passem a ter uma atuação mais focalizada, proativa, veloz e integrada entre as áreas que são fornecedoras da área em questão e aquela que são seus clientes internos e externos. E para isso, é muitas vezes desejável redirecionar o foco da gestão para a polivalência de conhecimentos e habilidades. Um caso prático, antes que você me cobre ou me peça alguma coisa nessa linha. Adoro casos práticos. Em 2021, nós fomos contratados por uma outra empresa focada em serviços de infraestrutura e que ela estava numa situação seguinte: aquilo que ela parte mais de inteligência estava com ela, mas aquilo que era mais operacional estava terceirizado com empresas que tinham a expertise que ela precisava. Bom, por A, B, C razão, ela foi tomada a decisão pela alta direção de primarizar as operações, ou seja, parar de ter o terceiro executando, o que muitas vezes podia gerar problemas na ponta. E para isso, ela precisava, como ela só tinha a visão dos processos até o momento em que ela, contratante, terceirizava os trabalhos e os processos de trabalho para os fornecedores terceiros, ela precisava desenhar no detalhe esses processos, porque obviamente os terceiros não estavam felizes de perder o contrato, eles foram avisados, tudo foi respeitado, mas eles não estavam felizes. Então, a rigor, você não podia contar com eles. Então, precisava desenhar o restante desses processos no nível, não apenas no nível gerencial, estratégico gerencial, mas também no operacional. Para que, a partir desse desenho, uma vez validado, ela conseguisse dimensionar o headcount que ela precisaria ter para substituir os terceiros, não apenas do ponto de vista de senioridade, mas também do ponto de vista de quantidade de pessoas. Para que esses processos agora trabalhados nos diversos níveis, inclusive no detalhe no nível operacional, pudessem rodar direitinho. Ficou claro ou tem alguma dúvida? Não, ficou claro. Acho que realmente foi um projeto bem importante esse para a empresa. Com certeza. Não só de arrumar a casa em relação aos processos gerenciais, mas também a criação do zero em relação aos processos dos contribuidores individuais. E foi muito prazeroso para nós também. Legal. E você falou no seu comentário, né, na sua resposta anterior, sobre a polivalência de conhecimentos e habilidades. Eu gostaria de saber como a Wisdom enxerga a ideia de polivalência de conhecimentos e habilidades e em quais situações ela realmente faz sentido dentro da organização. Muito bem. Nós conceituamos polivalência como a acumulação progressiva e sinérgica, e nesse caso, através de caminhos naturais e consistentes, ou seja, não é invenção de moda, de conhecimentos e habilidades em áreas específicas, ou seja, caminhos naturais e consistentes não é meter a turma numa sala de aula para aprender e depois não sabe quando vai fazer aquela aplicação. Tem que ser no dia a dia do trabalho, porque isso ele vai estar sendo, aqueles conhecimentos e habilidades estarão sendo cotidianamente utilizados. E por que você faz isso?
para capacitar os contribuidores individuais para realizarem trabalhos mais desafiantes, mais abrangentes e complexos. E dessa forma, fechando o conceito de polivalência, ela se justifica na medida em que ela permite, primeiro, organizar as atividades de cada processo, de forma a focar no atendimento das demandas e ou solução dos problemas de cada um dos processos trabalhados, a fim de reduzir custos via incremento da produtividade, da qualidade ou ainda da adequação do quadro de lotação de cada uma das coordenadorias / supervisões, se for esse o título utilizado, mas lembrando, o que nós estamos olhando são as unidades organizacionais na base da estrutura de gestão. Ou seja, aquelas aonde estão lotados, sejam os profissionais de nível superior, que muitas vezes pode ser até direto numa gerência, seja de nível superior, técnico e ou abaixo, que estão ligados subordinados às coordenadorias. No caso das supervisões, as empresas que usam um critério de titulação mais moderno são aquelas que estão focadas nos grandes grupos. Em geral, profissionais de ensino médio técnico como requisito de formação ou até abaixo, são operadores, se é um processo industrial ou de serviço mais simples. O 2 é ter certeza que você está trabalhando com times mais racionalizados, sem prejuízo de uma adequada continuidade no desenvolvimento das atividades. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem título tal, ele só trabalha aquele assunto. Se, dependendo da organização, pode acontecer que aqui, um determinado dia, aquele time de profissionais fique ocioso. A ideia da polivalência é, hoje eles estão aqui, mas amanhã essa máquina ou esse equipamento não está sendo utilizado porque a programação, o planejamento de programação e produção, aquele produto não vai ser depois, mas eles podem ser utilizados em outra máquina, em vez de ficar de braço cruzado ou fazendo uma manutenção ou outra para encher o tempo. Isso é perda de carga, isso é ociosidade. Então, essa é a ideia, você trabalhar com times mais racionalizados, que você tenha mais flexibilidade a empresa, enquanto empresa, na utilização deles, e eles, por sua vez, tenham o interesse em se desenvolver para serem polivalentes e, dessa forma, poderem buscar, desde que eles estejam aplicando isso, uma remuneração mais robusta. O terceiro, que amarra com esse que eu acabei de falar, é você definir trilhas de carreira que incentivem a retenção de talentos e o autodesenvolvimento contínuo dos profissionais. Porque muitas vezes o que você encontra as empresas sofrendo como os profissionais não têm clareza de como que eles podem crescer e, consequentemente, ganhar mais, eles acabam mudando de empresa. E aí você tem que preparar outras pessoas para ir para aquele lugar. Entretanto, se você construir trilhas de carreira que aproveitem aproveitem e apliquem esses conhecimentos e habilidades que foram acumulados, eles ganham, a equipe, e a empresa ganha. Ficou claro? Sim, muito claro. Perfeito. E quando falamos em carreiras por habilidades, do que nós estamos tratando exatamente na visão da Wisdom?
Nós conceituamos carreiras por habilidades como sequências de evolução das carreiras de contribuição individual de nível superior, de nível técnico e abaixo. O que eu estou falando aqui? De nível superior são aquelas, essa dúvida ocorreu numa reunião que eu estava ontem, são aquelas que têm como pré-requisito formação completa de nível superior. De nível técnico, formação completa de nível técnico. E abaixo, quer dizer, aquelas que demandam formação em nível de ensino médio ou menos. Bom, que são definidas com base nas demandas de capacitação dos profissionais da empresa. E aí é que vem uma coisa muito importante, visando reconhecer a existência e a efetiva aplicação tanto das habilidades para gerar a entrega, quanto das competências comportamentais dos membros da equipe em resposta às necessidades das áreas em que eles estão lotados. Ora, tem muitas empresas que inicialmente fizeram isso há mais de 10 anos, ou entre 10 e 20 anos atrás, que falavam de carreiras polivalentes ou carreiras multi-skills e tal, e que olhavam muito o reconhecer a existência, mas isso ficava desamarrado da efetiva aplicação. Então, se ela tinha uma baixa rotatividade, depois de algum tempo, o custo de folha dela só subia. E aí elas tiveram que abortar o programa. Então, é extremamente importante que esteja vinculado à existência do conhecimento e à sua efetiva aplicação. E se aquele profissional ele já detém o conhecimento e a habilidade, mas ele ainda não está aplicando, ele vai ficar no banco de reserva, igual o jogo de futebol. No dia que o técnico escalá-lo, se for para substituir alguém e vai até o final do jogo ou qualquer coisa, ele continua no banco de reserva. Mas se ele for bom de bola, no dia que ele for promovido para o time titular e efetivamente começar a aplicar, aí ele vai entregar o que dele se espera e vai começar a ganhar por conta disso. Então, você não vai ter que jogar o projeto fora. Ficou claro, Aline? Sim, ficou claro. Então, continuando. Eu acho que é importante reiterar o que eu comentei no episódio 2, ou seja, que nós acreditamos que a sustentabilidade dos resultados da empresa seja consequência direta da concepção de estratégias de atuação que, para serem implementadas na prática, elas devem ser suportadas por uma estrutura organizacional que faça sentido, como você perguntou logo no início do episódio de hoje, qual era o requisito? Por processos, porque quem toca os processos são as pessoas. Se os processos não estiverem bem desenhados, você vai ter problemas, periodicamente vão acontecer dificuldades. E aí você perde carga, ou tem que refazer o trabalho. Isso é prejuízo. E terceiro, se os processos, a estrutura está bem desenhada e os processos estão bem desenhados, eu tenho que ter certeza que as pessoas que os executam são as corretas. Ou seja, estão adequadamente preparadas para executá-los. Porque muitas vezes você tem problema de processo, porque o processo está bem desenhado, mas as pessoas que estão responsáveis por eles, elas não têm a senioridade adequada. E aí dá problema e você tem que fazer PDCA para voltar, ou repete trabalho, perde carga, joga produto no lixo e tal. É isso que se quer evitar. Então, estrutura, processo e pessoas adequadas.
Tá claro agora? Tá muito claro, perfeito, Luiz, é isso mesmo. E, Luiz, além de contribuir para a redução dos custos, né, da empresa, que normalmente é um foco muito grande, né, buscado, quais são os outros principais objetivos de uma iniciativa como essa? Vamos lá. Primeiro é a própria natureza do projeto, racionalizar os processos de trabalho, ou seja, racionalizar os fluxos para reduzir os custos e ou melhorar a qualidade, produtividade e economicidade das atividades realizadas nas diversas áreas da empresa. O que eu quero com isso? Contribuir para uma atuação focalizada, proativa, veloz e integrada das áreas fornecedoras em relação a seus clientes internos e externos. Eu não falei até agora, mas vamos pensar o seguinte. Macroprocesso é aquilo que a gente vai, quando fez a arquitetura organizacional, que é o objeto do episódio anterior, você definiu qual era o conjunto de macroprocessos que cada unidade, desde a diretoria, gerência e coordenadorias ou supervisões, teriam que cuidar. Cada macroprocesso ele é composto por um subconjunto de processos. E cada processo por um subconjunto de atividades, e nos dois casos, os processos dentro do macroprocesso e as atividades dentro de cada processo precisam estar sequenciadas de uma forma lógica, para não ter retrabalho. Tá? O segundo é incrementar a eficácia organizacional. Eu já investi antes no repensar a minha estrutura organizacional. Agora eu estou investindo na racionalização dos processos para incrementar a eficácia organizacional da empresa. Ou seja, definir níveis, nesse caso, níveis de senioridade e carreiras por habilidades, polivalentes, como a gente falou sempre que possível, que agreguem valor ao negócio. Por que eu falei polivalente sempre que possível? Porque se eu estiver falando de uma área de pesquisa e desenvolvimento, em princípio eu não quero polivalência, eu quero profundidade. E eu quero níveis de profundidade que assegurem o cumprimento do propósito daquela área. O terceiro é energizar a empresa, ou seja, estimular o crescimento profissional e a plena utilização do potencial físico e mental dos contribuidores individuais, para que isso sirva como ingrediente de engajamento, sirva para reduzir a rotatividade, propicie clareza organizacional. Ou seja, se eu fizer isso, eu vou incentivar desenvolvimento, que é o item seguinte. Ou seja, que eu quero capacitar os contribuidores individuais para realizarem trabalhos progressivamente mais desafiantes e complexos, porque todo mundo quer crescer. E se eu fizer isso, eu estou dando oportunidade de crescimento para quem é ambicioso ou quer correr atrás. Por último, um dos grandes problemas que muita empresa tem um provérbio que diz o seguinte: quem tem um não tem nenhum. Ou seja, se você tem muito poucos e sai alguém, de repente vai dar problema. Então, esses desenhos das trilhas de carreira têm como principal objetivo garantir a continuidade operacional, ou seja, assegurar a retroalimentação de talentos qualitativa, senioridade, e quantitativamente, número de cabeças, preparados para atender as demandas da empresa naqueles níveis. Para que negócio é bom quando é bom para os dois lados, certo? Com certeza. Então,
eu preciso sintonizar interesse. Ou seja, nesse desenho, eu preciso buscar convergência do ponto de vista do acionista, da missão, das estratégias e objetivos da empresa, com os interesses e objetivos dos contribuidores individuais enquanto profissionais. Se eu fizer isso, eu vou facilitar a mudança cultural, porque tudo isso vai gerar uma mobilização e um interesse, vai tirar o povo da zona de conforto e vai edificar as bases de um processo que vincula os objetivos gerais da organização com os de cada área em particular. E dessa forma ampliar a motivação e engajamento tanto dos gestores quanto das equipes a eles subordinadas na busca dos resultados das áreas e da empresa. Amarrando tudo isso, do ponto de vista de RH, isso vai permitir melhorar a base da gestão de RH, ou seja, estruturar a base de informações que suporta a melhoria de outros instrumentos de desenvolvimento humano e organizacional. Do que eu estou falando, Luiz? Eu estou falando de recrutamento e seleção, treinamento técnico, educação, formação das lideranças, gestão de desempenho, gestão de potencial, se isso estiver amarrado com participação nos resultados, eu estou maximizando os esforços no sentido daquilo que a empresa quer correr atrás, que foi ter visão clara de onde a gente quer chegar, que foi o objeto do episódio 1 no planejamento estratégico organizacional. E por último, todo esse caldo de informações vai contribuir para o planejamento de sucessão. Não planejamento de sucessão ficar no papel, mas para retroalimentação de profissionais adequadamente ser preparados no nível, por exemplo, dos contribuidores individuais de nível superior, que tenham skills de liderança, para acessar as unidades organizacionais da base e irem crescendo. Ok? Ok. É isso. Perfeito. Agora, Luiz, em termos práticos, como se desenvolve um projeto de racionalização dos processos de trabalho? Você pode nos contar como isso acontece, o passo a passo? Posso. E acho que devo, até para os nossos ouvintes conseguirem formar uma ideia mais clara desse projeto que é trabalhoso e é tecnicamente complexo. Com certeza. Para começar, para construir a base de informações indispensável para os trabalhos, é fundamental realizar um completo mapeamento dos atuais fluxos e atividades do processo de trabalho realizado em cada uma, tanto das gerências, se essa gerência tiver contribuidores individuais, normalmente de nível superior, a elas diretamente subordinados, quanto das coordenadorias ou supervisões que estão ligadas a uma gerência e, por sua vez, tem os contribuidores individuais embaixo. E esse mapeamento começa onde? Nas áreas fornecedoras e passa pela área e até os clientes internos e externos de cada uma delas. Ou seja, eu usei essa expressão no episódio 2, eu tenho que receber a escola redonda e entregar a escola redonda. Porque senão, se eu estiver numa corrida por equipes, a garrafinha vai cair e eu vou perder tempo e eu vou perder a corrida. Bom, então isso tem que estar bem azeitado. Falando um pouco mais desse mapeamento, ele envolve a identificação e, como eu já disse antes, o sequenciamento lógico dos processos de trabalho de cada um dos macroprocessos sobre a responsabilidade daquela unidade organizacional específica.
tal qual eles estão estruturados no momento inicial do projeto. É o que a gente costuma dizer, eu quero mapear o as-is. Como é que está hoje? Quando esse trabalho de mapeamento está completo, os processos de trabalho vão ser decompostos, tanto no que eu acabei de falar, no sequenciamento lógico das atividades que o compõem no momento inicial, quanto em função da sua complexidade, periodicidade e da frequência de realização e do pessoal envolvido, seja com o tempo unitário daquela atividade, quanto o tempo total requerido por unidade de tempo, semana, dia, semana, quinzena ou mês, para executá-lo. Então, voltando, para ficar mais claro ainda, cada processo é composto por um sequenciamento lógico de atividades. Cada atividade é analisada individualmente, em termos da sua complexidade, periodicidade, e aí tem a ver, como eu falei, dia, semana, quinzena, mês, tal, e frequência de realização. Quantas vezes naquela unidade de tempo eu tenho que fazer isso? Qual é a quantidade de pessoas que está envolvida? Porque eu já na complexidade olhei a senioridade. E aí eu vou traduzir isso no tempo unitário de cada vez que eu faço aquela atividade e o tempo total requerido para executá-la na unidade de tempo decorrente da frequência. Então você já viu que aquilo que eu falei antes, ele é muito trabalhoso em termos de detalhe, para poder funcionar direito, parar em pé. Toda essa massa de informações, ela é analisada por petit comitês. E esses petit comitês, eles são compostos pelo gestor da unidade, tá? No mínimo, pelo gestor da unidade que executa aquele trabalho e por pelo menos um representante de área fornecedora que conheça bem a área que está sendo, cujos processos estão sendo analisados, e um de área cliente, que é aquele que vai ter que receber a escola redonda, tá? E para garantir que a gente está olhando, tem atividades manuais que são feitas e tal, portanto mais passíveis de erro, tomam mais tempo, e elas podem ser automatizadas, é desejável a participação de alguém de TI, muitas vezes o focal point de TI que cuida daquele cliente interno, porque ele conhecerá melhor a área, para ver o que a gente consegue automatizar e tornar o resultado mais confiável, menos passível de erro. Em seguida, e antes disso vamos frisar mais, a responsabilidade de cada petit comitê é identificar as oportunidades, como eu mencionei, de racionalização e automação, para quê? Para reduzir custos, seja incrementando a produtividade e a qualidade, seja adequando os quadros de lotação requeridos para ela funcionar redondinha. E aí eu estou falando de qualidade, de senioridade de gente e quantidade de gente. Uma vez que eu concluí, eu primeiro mapeei, aí eu fiz toda essa análise, concluí a racionalização dos fluxos dos processos de trabalho, o passo seguinte será identificar as necessidades e definir as carreiras por habilidades, que a gente falou antes, técnicas operacionais e administrativas de nível superior, de nível técnico e abaixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque papel aceita tudo. Eu posso ter feito um belíssimo trabalho de racionalização de processo, mas se eu não pensar
na qualidade das pessoas que vão fazer aquele processo rolar da forma como ele foi repensado, eu vou morrer na praia. Então, eu tenho que prever isso nessas carreiras, onde, a rigor, no nível do pleno, ou vamos falar de uma carreira de nível superior, mas poderia ser uma de nível técnico ou abaixo, no nível do pleno, eu estou vendo o que ele faz que o júnior não é capaz de entregar ainda, porque não tem a experiência requerida ou as certificações, etc. E o sênior em relação ao pleno. O último passo, então, dessa iniciativa, agora eu vou, com base em toda essa massa de dados resultante da racionalização dos processos ou da automação de trabalhos manuais que tomavam muito mais tempo e perdiam e nem sempre tinham a confiabilidade requerida, eu vou olhar para o meu banco de talentos, expressão que usamos no episódio 2, que são os profissionais que já estão na empresa, vou realizar um criterioso enquadramento dos contribuidores individuais em algum dos níveis de senioridade do conjunto de carreiras que foram construídas com base nos conhecimentos e habilidades individuais requeridas daquela unidade organizacional específica. É importante a gente registrar ainda uma outra coisa, que a seriedade na execução desse trabalho de enquadramento dos contribuidores individuais vai se constituir um dos fatores críticos do sucesso para conquistar a credibilidade, a confiança e o engajamento dos contribuidores individuais no que tange a efetiva implantação dessa iniciativa. Se não houver essa seriedade, o risco de você... aquele contribuidor individual que é mais chegado meu, ele está mais para o nível do pleno. Vamos colocar no nível de cima, porque ele aí ganha um pouquinho mais, mas ele vai ficar devendo. E as outras pessoas enxergam isso. Então, não basta parecer que você está sendo transparente, está sendo sério. Precisa ser na real. Em 1997, portanto, eram pouco mais de 3 anos que a Wisdom tinha começado, nós fizemos isso, um projeto desse, numa indústria petroquímica na Bahia. A empresa, para garantir essa seriedade, ninguém sabe, remuneração não se reduz, mas ela tinha o quadro de lotação. A área de operação optou por fazer o quê? No momento zero, independente do tempo ou da senioridade, todo mundo foi enquadrado no nível do técnico de operação 1. Aí ela soltou a data, o conteúdo programático, o número de vagas que teria para o nível do técnico 2 e acima, no restante da carreira. Haviam testes técnicos e banca composta pelos supervisores, onde ele recebia tal tipo de situação, como é que você vai operar, como é que você vai fazer. Então, quem estava enquadrado logo no T0 como 1, que passou, foi para técnico 2 e ainda ia poder continuar. Ele tinha que demonstrar que realmente ele dominava o redesenho dos processos. Por isso que ele recebeu o conteúdo programático para poder estudar e se preparar. Marcou a data para o
os técnicos 2 fazerem para técnico 3. E depois, sucessivamente, para o último nível era o técnico especializado. Foi um trabalho muito bonito, em que essa empresa contratou o Cefet na Bahia para organizar com ela, com os gestores da área de operação, o conteúdo programático, tal, e assim por diante. Então, você ter, se você fizer as coisas como, por exemplo, eu comentei esse caso agora, você vai conseguir envolver tanto os gestores para obter o protagonismo e engajamento deles em relação aos resultados do trabalho, quanto, do ponto de vista dos contribuidores individuais, vai tornar claras as diferenças entre os níveis de senioridade das carreiras, nível superior, nível técnico e abaixo. E dessa forma, identificar as opções de sequência de evolução. O que eu preciso estar pronto para sentar no banco de reserva, para quando eu for escalado, eu ser efetivamente confirmado no nível seguinte da carreira e poder começar a ter um reconhecimento pecuniário. Perfeito, muito interessante essa técnica utilizada por essa empresa, né? Ela vai direto ao ponto e o enquadramento fica claro do porquê aconteceu. Então, não tem reclamações, acredito eu, depois de um processo como esse. E não vai ter a história de, o meu padrinho. Sim, com certeza. Não tem padrinho. Os resultados, fez os testes, os resultados foram públicos. Quem passou, passou. Quem não passou, faça na próxima vez que tiver vaga. E aí você avança. Muito interessante. Bom, Luiz, para encerrar, se você tivesse... sabia que você já vinha cortar meu barato. Já estamos em cima no tempo. Então, se você tivesse que compartilhar com os nossos ouvintes os aprendizados mais importantes desse tipo de projeto, quais seriam esses aprendizados? Beleza. O primeiro deles é que para conduzir um projeto dessa natureza com sucesso, a equipe interna, normalmente é de RH, ou de DHO, ou a consultoria que vier a ser contratada, precisa interagir diretamente com os gerentes e seus coordenadores / supervisores. Porque, de novo, eu já falei isso antes, para mim, gestor é recheio de sanduíche. Ele está pressionado embaixo pela equipe e está pressionado em cima pelos acionistas e pela alta direção. Então, você precisa trabalhar com eles, porque adulto aprende fazendo. 2, já falei isso agora recentemente, a racionalização dos processos precisa ser costurada. Ou seja, as soluções alcançadas nos petit comitês precisam ser consensadas com as áreas fornecedores, com as áreas clientes daquela que está sendo racionalizada e precisa ser validada pelo superior imediato dela. 3, o gestor da área deve envolver, ainda que em menor grau, os contribuidores individuais da sua própria área que tenham maior senioridade. Para quê? Para assegurar o protagonismo e comprometimento deles em relação aos resultados do trabalho. Porque muitas vezes o gestor não tem o conhecimento do detalhe da parafuseta da brimbimbela. Mas aqueles contribuidores individuais com maior senioridade podem ajudá-lo e podem participar ativamente no desenho da carreira, porque eles também sabem onde é que o calo aperta. Ou seja, na definição dos conteúdos, dos conhecimentos e habilidades que cada nível de senioridade, cada carreira precisa ter. E por último,
os resultados da racionalização dos processos, para efetivamente operarem, além de estarem devidamente documentados, que esse vai ser o espelho que eu vou ter que correr atrás, aprender, para eu poder crescer, deverão estar ancorados no que eu acabei de falar há pouco. Eu revi a avaliação e eu vou rever o job pricing dos diferentes níveis de senioridade que foram definidos em cada carreira. Tá? Perfeito. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar todo o seu conhecimento e a sua experiência. Foi realmente um papo inspirador. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que um artigo sobre esse tema está disponível na área de downloads, artigos, do nosso site, www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Modelos de Competências, fator estruturante dos subsistemas de RH. E trazendo um spoiler para vocês, que no nosso próximo episódio nós vamos ter um convidado especial para o nosso bate-papo. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas para o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo WhatsApp, que ele é DDD 11, código 11 98621 3741. Chegamos ao final, Luiz. A palavra é sua para se despedir e compartilhar algum recadinho final que você tenha. Gostaria de agradecer a atenção dos ouvintes que nos prestigiaram no episódio de hoje. Eu tenho a impressão que foi o episódio mais longo dos 3 que a gente fez, mas espero ter sido suficientemente claro para todo mundo no que tange a esse trabalho. Obrigado a todos. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com os colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!